tarde a todos, muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, obrigado por poder contribuir também e obrigado pelo tempo. Sendo o último que muitas vezes pedem para fechar os eventos, eu tenho sempre já a pressão do tempo, porque já estamos para lá da hora, já começamos depois da hora e eu demoro mais do que a hora. E portanto, ótimo, fantástico, significa que estamos todos numa sintonia, sem dúvida, muito interessante de nos ver aqui todos unidos nisto que nos mobiliza. E agradecer-vos a vocês, permitam-me, havendo a oportunidade para isso, à Filipe e ao Francisco, o envolvimento vosso pessoal, as pessoas, os amigos que trouxeram, o envolvimento cúmplice que se sentiu com toda a gente, o apoio que nos deram, nós somos chatos, mandamos as apresentações tarde, mudamos, revemos, etc. E, portanto, muito obrigado pelo vosso trabalho, pela vossa dinamização e pela forma como conduzir o dia de hoje. Uma salva de palmas para eles. Muito obrigado. À Filipe e ao Francisco, muito obrigado. Ora bem, este think tank 3+, de facto, baseado num poema, eu tenho aqui uma função um bocadinho, vou querer reunir um bocadinho aquilo que aqui se falou, unir em prol de uma mensagem e ao mesmo tempo conseguir acrescentar. Já foi posto tanta coisa de perspectiva tão diferente que a minha preocupação era de facto, sendo o último, como é que eu trago aqui uma vertente um bocadinho diferente, que seja ao mesmo tempo desafiadora, porque é assim que eu gosto, desafio de consciências, e portanto como é que eu iria conseguir fazer isso. O título da minha apresentação, Ouvir com outros olhos, já vou também explicar um bocadinho porquê, e nós tivemos um dia que começou ao som da leitura deste poema. É o poema 7 do livro Guardador de Rebanhos, de Alberto Queiro, perdão. Esta é uma edição, já agora deixo esta nota, do Pedro Sinde, vale imensa pena, tem um prefácio e um pós-fácio muito interessante. Eu já tinha este livro, foi o que me serviu de base para preparar também esta intervenção. Este Guardador de Rebanhos, que foi o poema que deu origem ao nascimento de Alberto Queiro. Nós aqui, de facto, tivemos a oportunidade, ouvimos muito, aprendemos, eu pelo menos aprendi, acho que foi um bocadinho unânime em relação a todos nós. Ouvimos o Miguel Pinicunha e a Joana Costa Pereira falarem da nova SBE, falarem sobre a realidade das empresas. Ouvimos a Maria Teresa Ribeiro falar da realidade das famílias. Tivemos também o privilégio de ouvir o Manuel Barata de Tovar sobre a realidade do trabalho. Todos eles tiveram um cuidado de que as apresentações fossem complementares. Claro que há um elo comum, mas que as coisas fossem também complementares. Ouvimos a Alexandra Fernandes com a necessidade do impacto social. Aliás, vimos, ouvimos, lemos e não ignorámos aquilo que ela partilhou connosco de uma forma tão forte e tão cúmplice. E depois esta perspectiva muito prática que a organização quis trazer aqui, já em laboratório, ouvimos os desafios que o Hugo Marques nos fez para mapearmos a nossa situação e definirmos os nossos objetivos. E depois ouvimos o Guilherme Vitorino para identificar os medos, as resistências e desafiar-nos a fechar um contrato social. A minha abordagem é, por isso mesmo, aquilo que aqui quis fazer, é talvez uma perspectiva mais Fernando Pessoa do que propriamente Alberto Queiro, uma nota, enfim, para os mais literários, mas é, de facto, um bocadinho mais profundidade, e por isso optei por dar o título ao livro, a esta minha apresentação, o título deste livro, de uma pessoa a quem aproveito para prestar homenagem, um grande homem, um grande português, que partiu há relativamente pouco tempo, João Lobo Antunes, que tem um livro que se chama precisamente Ouvir com Outros Olhos. Perante o tanto que ouvimos o Miguel, ouvimos a Maria, ouvimos a Joana, ouvimos o Manel, a Alexandra, ouvimos o Hugo, etc. Agora, ouvir com outros olhos. Porquê os olhos, quando falamos nisto? Porque, efetivamente, a frase que me tocou do poema, da maneira como a organização a quis distribuir, foi precisamente porque eu sou do tamanho do que vejo. O que é que nós, efetivamente, vemos na realidade, que aqui hoje nos foi trazido em tantos aspectos tão diferentes? Como é que nós, efetivamente, qual é o tamanho que nós, efetivamente, temos? E depois, porquê outros olhos? Porque eu gostei muito da forma como a Alexandra colocou a pergunta, porque ela repetiu-a e disse, será que vemos mesmo? E ela disse de uma forma tão serena, mas ao mesmo tempo tão assertiva. Porque nós falamos nisto e como ouvimos tantas vezes nas notícias, ela perguntou outra vez, será que vemos mesmo? E é este o desafio, de facto, de olharmos com outros olhos. E porquê outros olhos? Não só os olhos, mas porquê outros olhos? Porque, de facto, nós poderemos não estar a ver e eu acho que até não estamos a ler bem a realidade, que foi outro dos verbos que ela nos trouxe no poema de Sofia de Melbrenner. Uma história precisamente a este propósito, que se passa na zona raiana, portanto, neste caso em Espanha, mesmo do outro lado, junto a Campo Maior, em que um padre, que era uma referência na vila e tinha acompanhado a vida de quase todas as pessoas, um senhor já de idade,
e que toda a gente o respeitava e tinha muito gosto em ter a missa com ele, mas enfim, o senhor já tinha as suas limitações de idade e chegava um bocadinho mais tarde, ia mais devagarinho, e estava tudo já na missa há que tempos à espera que o senhor subisse, e quando o seu padre começa a subir, ele vem devagarinho, etc. Bem, chega-se junto ao altar. Normalmente não tem noção que o micro está ligado e também já não ouve. E, portanto, a perspectiva era, chega lá e diz 700 monos, que em espanhol significa 700 macacos. Só para... 700 monos. E toda a gente, pronto, quinou. Foi agora, pá, deu-lhe uma cena, pronto, pá, acontece, vamos apoiar o velhote, ele está connosco. E ele fica, 700 monos, perdão, não, 70 monos, 70 monos. No, 7, madre, claro, 7 monos, 7 monos. Perdão, centémonos. É mais ou menos assim, estão a ver? É esta falta de dificuldade às vezes. E precisamos, de facto, de outros olhos. Nós já não estamos a ver assim tão bem quanto possa parecer, mesmo por muito perto que as coisas possam estar. Mesmo por muito que nos entrem no nosso jantar ou na nossa noite, quando nós estamos em casa. E qual é que é essa realidade? A realidade é uma realidade de mudança inevitável. Aquilo que aqui nos trouxeram foi tão objetivo, tanto do ponto de vista económico, como do ponto de vista social, como do ponto de vista laboral, todas as vertentes. Foi óbvio. E todos sentimos isso. As coisas vão ter que mudar. Esta gestão tradicionalista que nos falava o Miguel, que efetivamente tem de se mudar. E aquele dos primeiros slides que nós vimos hoje foi uma avestruz, se lembram, com a cabeça metida dentro da areia, não é? E, portanto, nós todos falamos, dizemos que sim e tal, mas, segunda-feira, business as usual. O tema é que não seja business as usual, estão a ver? É que nós, de facto, sejamos agentes dessa mudança, que foi o desafio que eles dois nos fizeram agora aqui, o Hugo e o Guilherme, numa vertente muito prática, com base naquilo tudo que as outras pessoas também nos desafiaram. E, portanto, há uma realidade de mudança inevitável. E, em segundo lugar, uma necessidade do impacto social. Tocou muito a intervenção da Alexandra, como ela disse, o que vimos, ouvimos, lemos, e que espero vivamente que não possamos ignorar, que assim seja, como ela disse. E qual é que é a importância de ver essa realidade? Porque eu sou do tamanho do que vejo, mas a frase que se seguia no verso, no poema, a frase logo a seguir à minha é e não do tamanho da minha altura. É termos a disponibilidade para ver para lá daquilo que é a minha altura, ou se calhar até abaixo daquilo que é a minha altura. Perceber a realidade para além daquela que é a minha circunstância de conforto. Aquele que é o meu espaço, onde nós estamos por vezes mais unidos, onde é mais fácil circularmos. Ter essa disponibilidade, de facto, para vermos não só na minha altura, porque são para lá daquelas que são as nossas condições. É preciso, de facto, termos essa consciência. Uma querida amiga, Laurinda Alves, entre os muitos livros que publicou, e felizmente para todos nós continua a publicar, publicou este que se chama Quero Acreditar, tendo eu tido o privilégio de fazer a apresentação do livro. E na introdução desse livro, é um livro muito desafiador, com vários escritos dela, e ela diz, escrevo para poder gritar. Mais uma vez temos o jogo entre o ouvir e o ler ou o falar. É alguém que escreve para poder gritar. António Lobo Antunes dizia, vamos ouvir com outros olhos. E ela diz, escrevo para poder gritar. São textos escritos com a intenção de interpelar e convocar a um olhar mais resgatador e consciente das assimetrias. Cá está esse olhar consciente, resgatador, porque nós precisamos ser resgatados para ter essa noção, efetivamente, e mais consciente dessas assimetrias, dessas diferenças que efetivamente existem. O professor Nadim Habib, que é professor de Economia na Universidade Nova, em Lisboa, é um excelente orador, é um homem que já tive a oportunidade de ouvir em várias ocasiões. Uma delas, no lançamento do livro, contou uma história que eu adorei, precisamente a propósito disto, das assimetrias e das franjas da nossa sociedade. Ele dizia... a propósito das médias, porque nós vemos sempre, o PIB subiu X%. Não, agora diminuiu qualquer coisa. A Teresa também disse, diminuiu o número de divórcios, não é? Se calhar o número de divórcios diminuiu porque há X anos atrás diminuiu foi o número de casamentos, estão a ver? E, portanto, perceber o que é que nós estamos a falar quando trabalhamos dos números ou das estatísticas, porque at the end of the day é não esquecer que tratamos de pessoas e não podemos deixar ninguém de fora. Não são as médias. Aliás, ele dizia, o professor Nadim Habib, dizia, se eu tiver a cabeça no forno e os pés no congelador, em média tenho uma boa temperatura, estão a ver? Quer dizer, é isto, não é? Quer dizer, só que morremos, não é? Ou seja, morremos tanto por um lado como pelo outro.
E onde eu quero chegar é que nós não podemos deixar as franjas de fora. Nós estamos mesmo todos juntos, estão a ver? Aquela ideia do condomínio fechado não é assim que funciona, percebem? Não é, eu tenho o meu circuitozinho porreiro e tenho os meus meninos na minha escola, eu tenho o meu grupo de meditação, ou tenho o meu grupo de CVX, ou tenho o meu grupo de qualquer... Isto é o meu grupinho, estão a ver? Não é assim. Nós fazemos todos parte deste bloco. E se nós deixarmos alguém com a cabeça no forno, que é umas da ponta, ou outros no congelador, isto não vai correr bem. Ainda que, em média, tenhamos uma boa temperatura. E, portanto, o desafio é precisamente como é que nós vamos mais. Todos contam. Todos fazem parte das contas. Alexandre disse, olhos que olham para fora. E repetiu esta expressão. Para lá dos muros, estão a ver? Para lá da minha barreira. Fez agora 30 anos, dia 9 de novembro, que foi a queda do Muro de Berlim. São esses muros que nós temos que continuar a mandar abaixo. Olhos que olham para fora, não é para dentro. Termos a noção dessa proximidade. Porque, mais do que porque eu sou do tamanho do que vejo, eu acrescentaria, ou diria, porque sou do tamanho dos que vejo. Olharmos para as outras pessoas. Olhares que olham efetivamente para fora, para vermos os outros, para estarmos juntos. Um senhor chamado Sean O'Malley, é um franciscano, capuchinho, é atual cardeal, foi bispo em Boston, e num livro, que eu acho o título uma delícia, procuram-se amigos e lavadores de pés. Acho verdadeiramente excepcional. O livro é encantador e muito desafiador. E a certa altura ele diz, nós fomos chamados para ser pescadores, mas frequentemente optamos por ser cuidadores do aquário. E é um bocadinho isto, estão a ver? É aquele aquário que tem o vidrinho que a gente gosta, até podemos mudar a luz, o peixinho também não chateia muito, a gente põe umas bolhinhas, fico muito contente porque lhe pus comida, não é? Enfim, quem não tem crianças, quem tem crianças, o peixe morre por excesso de comida, como vocês sabem, não é? Nunca me aconteceu, mas sabemos que é assim, não é? E, portanto, este conceito de nós não sermos só cuidadores do aquário, foi a Alexandra, mais uma vez, que disse, eu e os meus. É fácil, não é? Quer dizer, tem as suas dificuldades, mas não é disso que estamos a falar. É coisa dizer, sou eu e os meus. Não é esse aquário, é sermos efetivamente pescadores de homens. Eu citei esta frase há pouco tempo num evento do Prison Insights sobre a realidade dos reclusos. Falava há bocadinho com o meu amigo Daniel sobre isso. Como é que nós tantas vezes depois deixamos essas pessoas de fora. É uma realidade que a gente sabe, mas na verdade a gente prefere não tocar, estão a ver? Não dá jeito nenhum falar nisso. Como é que vamos falar dessa reintegração, não é? E, portanto, de facto, nós irmos pescar esses homens, essas pessoas. Agora, como é que nós cuidamos desses todos? Como é que nós os pescamos todos, se, na verdade, o nosso objetivo é só crescer? O Manuel falava, precisamente, de procurar mais para fazer mais. O Manuel até disse, nós hoje em dia somos mais eficientes, fazemos muito mais, fazemos mais rápido, mas a tendência é para trabalharmos ainda mais, não é? E fica a pergunta, mas então, espera aí, temos mais capacidade, somos mais eficientes, é para fazer ainda mais, procurar mais para fazer mais. Se esse for o nosso foco, de facto, nessa obsessão pelo crescimento, a Alexandre disse, desafiou alguém aqui da sala também, e disse assim, porquê é que as sociedades têm sempre de crescer? Alguém há de me explicar? Porquê é que é esta loucura do crescimento? Este senhor chama-se Mathieu Ricard, é monge budista, ele foi doutorado na Sorbonne nos anos 70 em genética molecular. E é um homem inteligentíssimo, ele é filho do filósofo Jean-François Ravel e tem até um livro publicado que se chama O Monge e o Filósofo. Foi considerado o homem mais feliz do mundo, que é um epíteto que ele não gosta de ter. Ele depois foi viver para o Tibete, durante mais de 30 anos, viver com o Dalai Lama. Quer dizer, viver com o Dalai Lama, enfim, não sei pormenores, também não interessa, será uma realidade familiar diferente, seguramente, a acrescentar, mas enfim, é considerado muito o braço direito do Dalai Lama. Esteve em Portugal, aqui precisamente na aula magna, em 2014, e eu tive o privilégio de fazer a apresentação da obra dele, que na altura trazia, que se chama Plaidoyer de l'altruisme, portanto, defender o altruísmo. E um dos conceitos que ele trouxe, que é este que eu gostava de partilhar convosco, ele dizia, mais do que crescimento sustentável, nós como pessoas, nós como comunidade, deveríamos focar-nos numa harmonia sustentável. É uma expressão tão inteligente, tão simples e tão mais prioritária. Estão a ver? Qual é que é a nossa harmonia? Não é a obsessão pelo crescimento que tantas vezes nos faz deixar tantas outras coisas para trás. O Miguel falou, como uma das realidades que nós temos, logo no princípio, sobre o envelhecimento. A Maria Teresa falou sobre a realidade familiar e social da multiculturalidade. Portanto, nós temos uma mudança que é preciso criar esta harmonia, tanto no tempo, porque temos pessoas mais velhas e menos pessoas mais novas,
e ao mesmo tempo também no espaço, com a multiculturalidade que nos vai caracterizando e que não tem como deixar de caracterizar. Não dá para fugirmos uns dos outros. Um dos temas que se falou aqui foi dos refugiados, que eu também já tive o privilégio de apoiar várias vezes, pela plataforma de apoio aos refugiados, e é um tema fortíssimo. Porque a gente diz, bem, veio os refugiados, então a gente vai fugir para o outro lado, não é? Mas vamos fugir para onde? Então começamos pelos Açores, não é? E depois vem dos Açores a gente vai para os Estados Unidos, não é? Depois eles chegam aos Estados Unidos e a gente está de ir para o Havaí. E depois devemos dar a volta, é por isso que isto é redondo, não é? Que é para a gente não ter ilusões. Nós temos é que perceber como é que vivemos essa multiculturalidade e como é que vivemos essa harmonia criada entre todos. E depois a Maria Teresa falou também um conceito, como inicialmente se falava, e eu confesso que me lembro desta expressão, que era o conflito de trabalho-família. Ela falou como isso foi evoluindo aqui, mas era um conflito. A expressão é mesmo forte, talvez se pararmos agora um bocadinho para pensar, depois de um fórum do dia de hoje. Conflito, trabalho-família. Ainda bem que nós já tenhamos esta expressão. Ainda bem. Mas efetivamente era assim que ela era vista. E depois o Manuel, que falou o desequilíbrio entre a abundância e o desperdício. Mais uma vez, como é que há tanta abundância de um lado e há tanto desperdício do outro. A Alexandra até disse consumir, entre parênteses, muito menos. E, portanto, como é que nós vivemos esta harmonia criada neste objetivo comum em relação a todos? E porque esta harmonia é natural. O que é natural é nós darmos bem. O que é natural é nós fazermos e termos amor uns aos outros. Uma das crianças que falou dos nossos super thinkers teve uma expressão espetacular. A rapariga mais velha. Ela, a certa altura, quando falou das guerras, também devia haver menos guerras porque... não sei explicar. E aquilo é tão óbvio, porque de facto não dá para explicar, estão a ver? Nós é que dizemos, isso é muito mais complexo do que tu pensas. Não é! Nós é que baralhamos isto tudo. Esta harmonia é a nossa natureza, é a nossa essência, é onde nós sentimos a paz de espírito quando agimos dessa forma. É por isso que faz a diferença, é por isso que ela nos explicou isso mesmo. E essa harmonia é evidente no mundo que temos à nossa frente. Esse senhor chamado Peter tem este livro muito giro, que se chama A Sabedoria Secreta da Natureza, como o próprio nome indica. E Queiro, Alberto Queiro, o autor do poema que nos inspira hoje, todo ele é natureza, não é? E no fundo ele fala neste livro coisas tão curiosas, nesta harmonia que nós temos no mundo, por exemplo, como as árvores influenciam a rotação da Terra. Esta é uma homenagem às pessoas que abraçam árvores. E tenho uma pessoa que eu gosto muito que abraça árvores, eu também abraço árvores e sou apologista deste conceito. E, portanto, é isto mesmo, perceber como as árvores influenciam a rotação da Terra, perceber como as minhocas podem controlar a população de javalis, como as árvores coníferas conseguem fazer chover, ou até como os lobos podem alterar o curso de um rio, ou até de um rebanho, e de um guardador de rebanhos, que é o que nos traz aqui hoje. Temos de saber aprender as conciliações que a própria natureza faz e que, quando nós não sabemos agir, ela nos impõe. Mais uma vez, a Alexandra disse, estamos a sangrar a natureza. Tocou-me imenso aquela expressão. Já não é um bocadinho a resina das árvores. Estamos a sangrar a natureza. E a harmonia explica porque ela é natural, é suposto ser assim, nesta forma. E não só no mundo e nessa harmonia, mas também nas pessoas. Eu diria que ela é imprescindível à nossa evolução. Não é um extra, não é um complemento, não é uma coisa que me dá um aconchego no coração, estão a ver? É fundamental para a nossa evolução, é muito mais do que isso. Um senhor chamado Edward Wilson, é um polémico biólogo evolucionista, uma espécie de Charles Darwin dos tempos modernos, tem um livro chamado Gênesis, publicado há pouco tempo, portanto, sobre a origem da humanidade e da nossa evolução, e onde ele diz a força da nossa evolução é a força do conjunto e o poder dos atos altruístas. Portanto, uma visão completamente bióloga, cientista de evolução, é exatamente isto que este senhor conclui. A gente pode lhe chamar outra coisa, mas é isto. E um outro senhor, este, que é encantador, chamado Abbé Pierre, está ali o meu querido amigo Henrique Joaquim, que conhece perfeitamente, seguramente, foi das primeiras pessoas a trabalhar o conceito do sem-abrigo no mundo, em França, foi considerado o homem mais amado em França no século XX, e tem uma frase notável sobre esta questão da evolução das pessoas. Ele diz, não sei se o século XXI será um século religioso, mas terá de ser seguramente um século fraterno ou fracassará. E é tão bonito usar esta expressão, sermos fraternos, estão a ver? Que é uma coisa que está ao alcance de todos nesta forma de estar. A Maria Teresa usou ali uma expressão que era cuidar em família.
tão bonito, tão bom e ao mesmo tempo tão essencial, porque senão fracassaremos, como nos ensina este Senhor. E porquê é que nós não vemos isto? Porquê é que se calhar não vemos desta forma tão óbvia ou tão absoluta? Porque, como diz também o poema, porquê é que nós não vemos isto? Porque tornam-nos pequenos, porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar e tornam-nos pobres, porque a nossa única riqueza é ver. Isto está no nosso poema. E a pergunta que fica é precisamente, mas quem é que nos torna pequenos? Quem é que nos torna pobres? É a comunidade, a família, o emprego, a pressão, a mobilidade, a comunicação, os estímulos que nós temos todos e tantos, não é? Quando olhamos para isto. E aqui lembro-me precisamente de uma história também curiosa, que era um senhor que na terra, na terriolazinha dele, na zona agora do lado português, ali na zona das Beiras, foi ter com o padre e disse: Sr. Padre, estou furibundo, você não imagina. Ele disse: Homem, tenha calma, mas furibundo porquê? É que o senhor não está a perceber. É que roubaram-me os óculos. E atenção que, agora aqui um parênteses. Eu não tinha combinado nada com a Alexandra sobre os óculos, nem sobre a história da formiga e dos óculos. E, portanto, de facto, alguém tinha partido os óculos do Sr. Padre lá atrás. E agora este senhor vai falar com o Sr. Padre precisamente por causa dos óculos. Tal como, Alexandra, tu utilizaste a expressão a dizer sobre a criança que falou antes de ti, que vocês não tinham combinado nada, juros, eu também não tinha combinado nada contigo, significa que estamos em harmonia e que há uma lógica neste caminho todo, sem dúvida alguma. E, portanto, estes óculos... Ele está reclamando com o padre: é uma vergonha, roubaram-me os óculos, para que é que vão fazer uma coisa dessas? Cambada de nem sei o que lhe diga, homem, tenha calma, você está nervosíssimo. Não é isso, é que nem por cima, aqui na vila nós estamos todos conhecidos. Eu se vou dar parte à polícia, não vou mandar prender um primo, isto tem algum jeito. Mas porra, mas também para que é que me levam os óculos? Estou furibundo, eu se apanho o gajo, estou capaz de o destraçar, homem, tenha calma, espera aí. Ouça, amanhã é domingo, eu vou dar a missa e vamos fazer o seguinte: eu na homilia vou falar dos 10 mandamentos. E quando eu chegar àquela parte do não roubarás, vais ver que eu vou fazer assim um aspiro valente e vais ver que há um que se vai mexer na plateia, de certeza. Já sabes que foi ele. Mas trata o homem com amor, hein? Sim, esteja descansado, Sr. Padre. Bem, tudo segue, a missa termina, o Sr. Padre está a fechar a porta da igreja e está o senhor cá fora já com os óculos. Fantástico, espetacular, funcionou. Então você sempre descobriu, tratou o homem como deve ser. E ele, quer dizer, vamos lá ver, funcionou. Não foi bem como a gente estava à espera. Então, é quando o Sr. Padre chegou àquela parte do não cobiçarás a mulher alheia, eu lembrei-me onde é que tinha deixado os óculos. Pois é. É que aqui a questão é mesmo esta, estão a ver? Não é quem é que me roubou os óculos, é onde é que os deixei, estão a ver? Onde é que nós deixámos isto esquecido? Porquê é que nós deixámos isto para trás? Porque, na verdade, como é evidente, sou eu. Cabe-nos a todos e cada um de nós. Há bocadinho, um dos últimos desafios que a Filipa lançou foi: se pudéssemos dizer numa palavra, ou o Francisco, um dos dois, estava a dizer, numa palavra, o que é que me impede? Eu acho que muitas pessoas diriam de uma forma simples, que é a forma redutora como nós olhamos para estas coisas, ainda bem que hoje tivemos a oportunidade de trabalhar ao pormenor, numa palavra diria tudo. Estão a ver? Que são aquelas pessoas que dizem: tudo, está tudo péssimo, está tudo uma desgraça, nem sei. Estão a ver? Que é da maneira de não ter nada para resolver, percebem? Se nós não mapearmos, se nós não prepararmos, se nós não fizermos exercícios, é fácil, não é? Mas não é tudo. Sou eu e é em mim perceber o que é e fazer este trabalho, como aqui nos desafiaram para podermos fazer. É que a eficiência das mensagens que hoje nos passaram, para serem mesmo ouvidas, vai depender, de facto, de ouvir com outros olhos ou de lembrar onde é que deixámos os nossos óculos. Cabe-nos a nós fazer esse desafio. Esta mudança e conciliação não é possível sem que cada um de nós se comprometa. Foi das primeiras frases que a Filipa disse hoje de manhã. Foi por aqui que começámos, é por aqui que estamos a terminar, com o desafio individual de cada um, dito de uma forma mais simples, mais jovem, talvez mais direta, mas não menos sábia. A criança disse: é cada um fazer a sua parte. Mas é mesmo fazer. Não é dizer: eu não tenho parte, levaram-me. Alguém me roubou, tiram tudo, não é? Lá está. É exatamente isso. E o que é isso de outros olhos, quando olhamos para isto? Um senhor chamado Napoleon Hill, nascido em 1883, escreveu em 1937 um livro que ainda hoje é best-seller, chamado Pense e Fique Rico. Percebe-se pelo título que o senhor é norte-americano. Mas logo em 1938, e era isto que eu gostava de trazer, ele escreveu um segundo livro, chamado Enganar o Diabo. Não chegou a ser livro,
porque a família e os conselheiros dele entendiam que ele não devia partilhar isto. E o que ele queria partilhar foi as dúvidas e os medos interiores, que o Guilherme agora falava, e os mapeamentos que precisou de fazer, que o Hugo disse, e se calhar olhar a vida de outra forma, e foi isso que o levou a tirar as conclusões do Pensa e Fique Rico. Mas outros disseram, não abras o jogo, não reveles, não digas, não ponhas essas coisas cá fora, parece que há um medo ou uma vergonha, e o livro ficou retido. O senhor veio a falecer em 1970, e só a fundação que ele deixou precisamente para desenvolver isto é que veio a publicar esse mesmo livro em 2011. E porquê é que eu falo nisto? É porque hoje é normal e até recomendável, aliás, Alexandre usou uma expressão que eu também gosto muito, que é o nosso ego, a propósito do egoísmo, efetivamente, onde é que está estes nossos problemas interiores? Quando falamos do ego, falamos de ilusão, que é uma coisa que os psicólogos usam muito, ou que o Eckhart Tolle, um autor que eu gosto muito, também usa, sofrimento, que é um tema muito budista, a sombra. Há vários autores a escrever sobre isto, há um livro giríssimo sobre a sombra do Deepak Chopra, a Debbie Ford e a Margaret Wilson, que é precisamente a nossa sombra, o meu lado sombra. O Dark Side of the Force, evidentemente. Talvez mais fácil de perceber, porque é exatamente aquilo, não é? O Anakin tinha tudo para correr bem, não fosse deixar-se levar para aquele Dark Side of the Force. Ou até mesmo a expressão diabo, como ele quis usar aqui. Porque o diabo anda aí e nós temos de saber lidar com ele. Uma senhora que foi de viagem, uma executiva, nova na empresa, está no aeroporto a despachar o serviço que tem para fazer, só que calhou-lhe com ela um chefe, dos tais que é preciso ferver para a gente perceber como é que eles funcionam. E a verdade é que ele tinha essa fama. E era um tipo abusador, e era um tipo gingão, e achava que... E a certa altura, a senhora, eles estão ali neste e ela vai buscar, tinha comprado um pacotinho de batatas, e o pacote, então, está ali em cima da mesa, e o homem que está ali ao lado também a fazer as suas coisas, de repente olha para ela, pisca-lhe o olho e saca-lhe uma batata. E ela diz, epá, este gajo tem uma lata. Epá, nem ai, nem ui, nem... Pronto, é chefe, e acha que é tudo a lagardeira. Passa mais um bocadinho, ela começa a tirar as batatas, puxa o pacote um bocadinho mais para o pé dela, assim discretamente, e ele vai lá e abicha mais uma batatinha. E ela, pá, o gajo até vem aqui, pá, o gajo tem lá... Bem, aquilo continua, passado um bocadinho, o pacote já só há uma batata. E ela está a escrever, mas está concentradíssima, a dizer, pá, o gajo não vai a fechar a última batata. Pá, há limites. E o gajo saca da última batata, põe na boca e pisca-lhe o olho. E ela diz, pá, e ela a ferver, lá está, epá, como é que é possível uma coisa desta? Epá, enfim, estes diabos que a gente tem que saber enfrentar e temos que saber lidar, vão para o avião, sentam-se, ela senta-se, põe as malas em cima, abre a sua mala e ela tinha lá o pacote de batatas dela. Pois é que se nós não partirmos da realidade certa, julgamos a mesma situação da forma completamente ao contrário. O que o senhor estava a fazer era ser um porreiro, nem lhe dizia nada, mesmo tendo ela puxado o pacote para o pé dela. E quando a puxou a última batata, até lhe pescou o olho. E, portanto, se nós partirmos dos olhos errados, nós não vamos perceber onde é que estamos. Sou do tamanho daquilo que vejo. É este aspecto importante. O Guilherme tinha dito, se eu comparar com as coisas erradas, vou tirar conclusões diferentes. Deste aqui 2 ou 3 exemplos muito giros. Sobre o carro, sobre... Se eu tiver a comparar, neste caso, se achar que o pacote era meu, a conclusão que eu vou tirar é completamente diferente. E o Hugo trouxe-nos duas frases muito giras. Uma sobre as pessoas que ele conheceu que tinham ido à peregrinação e disse, eles veem coisas que eu não entendo. E depois acrescentou outra mudança completamente na vida dele, desse maior milagre que existe de facto, que é a vida com a Sofia, dizendo inclusivamente, eu passei a ter medo de morrer. E portanto, como as coisas mudam, se nós partirmos de pressupostos diferentes, não tenhamos a mínima dúvida. Eu diria que é um bocadinho aprender a desaprender, que é uma das frases que está neste livro de poemas do Alberto Queiro, neste Guardador de Rebanho. Aprender a desaprender, que foi um bocadinho que o Guilherme agora disse. Vamos lá identificar onde é que estão os meus medos e como é que eu desaprendo aqueles que são os meus vícios ou os meus hábitos neste caminho que temos para fazer e para ir mais longe. O Hugo dizia, e se mudarmos a perspectiva, conseguimos mudar o mundo. Foi assim que ele terminou a sua intervenção. É isso mesmo que nós seremos capazes de fazer. Do ponto de vista mais concreto, nós percebemos de facto que as coisas podem mudar. O Miguel falou na discriminação de género. Reparem, quando uma senhora está grávida, e ele falou do caso inclusivamente da mulher dele, quando a senhora está grávida, quando alguém diz, não é pá, vai para casa mais cedo, ou faz... Reparem, não é uma abébia. Mas as pessoas ainda olham um bocadinho, é pá, não, sou um chefe porreiro, sou um gajo simpático, pá, tens lá essa abébia. E não é só a pessoa que dá, que acha que está a dar uma abébia, é a senhora que vai e que acha que está a falhar. Isto precisa de mudar radicalmente. E se há muitos sítios onde já mudou, há outros onde ainda não mudou. E continua a ser uma realidade que ele nos trouxe aqui hoje.
essa gestão mais tradicionalista. E a Maria Teresa falou outra perspectiva giríssima. E se olharmos para isto de uma maneira diferente e virmos a família como uma escola? Onde se aprende negociação, onde se aprende resiliência, onde se aprende força, onde se aprende isso tudo, foi o que ela trouxe aqui naqueles exemplos tão giros, para nós de facto olharmos de maneira diferente. E no fundo, porque é que eu digo com que olhos, na verdade, é que nós hoje em dia estamos a ouvir? Que eu estou a dizer que é preciso mudar. Com que olhos é que eu ouço? No fundo, para saber isso, eu diria que tenho que fazer 5 mínimos pontos de interrogação. As perguntas seriam: qual é o meu ponto de partida? O que é que eu procuro? Para quem é que eu me movo? O que é que eu quero? Qual é a minha atitude? Isto para dizer o quê? Qual é o meu ponto de partida? Eu acho que sou credor ou acho que sou devedor? Forma de olhar para a vida. Muitas pessoas, efetivamente, porque é isto que vai condicionar a forma como nós vamos ouvir tudo aquilo que aprendemos hoje. Alguém está-nos a desafiar, assim, eu sou credor da vida. Muita gente acha assim, então à espera, porque é que isto não funciona? O Estado, eles, estão a ver? Alguém tem que tratar de mim, não é? Porque raio de carga d'água, não é? E esta perspectiva pode fazer toda a diferença. O que é que eu procuro? Procuro a felicidade ou efetivamente procuro um propósito? Isto a felicidade, que pode ser efetivamente um drama quando nós olhamos para este tipo de coisas. Para quem? Procuro a felicidade para mim ou procuro um propósito que tem as pessoas e o mundo como fundo? E o que é que eu quero? Quando procuro para mim, quero tudo. Se calhar, quando eu procuro para os outros, sei fazer escolhas, porque vou atrás das pessoas e do mundo. E qual é que é a minha atitude, muitas vezes? É de espera, que se resolvam, que tratem, que avancem, ou sou uma pessoa disponível? E a palavra não é por acaso que está assim. Não é só necessariamente fazer ou crescer. Às vezes é estar disponível para descer e para largar, para delegar, como há bocadinho aqui se falou, nós termos essa disponibilidade. Porquê é que isto tem impacto? É que depois vai ter impacto na forma com que olhos é que eu ouço. Se eu for credor, eu sinto-me permanentemente injustiçado. Esta vida é uma vergonha. Quer dizer, ou seja, isto é uma injustiça, aquilo que me fazem. Estão a ver? Como se o mundo inteiro tivesse centrado em nós. As pessoas que saíram de casa, aqueles tipos, estão a ver aquela coisa na autoestrada, não é? Cada indivíduo que vai e diz assim, um acidente a 3 km. E a resposta é, pá, tinha que ser comigo. Logo hoje. Eu com uma reunião cedo, pá, isto só me acontece a mim. É pá, não foi a ti, foi ao desgraçado que está 3 km mais à frente, não é? E aqui à velocidade a que nós andamos, se pensarmos que foi aquele semáforo que eu fiquei lá atrás que me impediu de chegar lá à zona do acidente, não é? Se calhar tinha sido comigo. Semáforo esse que eu tinha dito, isto só comigo, não é? E portanto, será que nós nos sentimos injustiçados? Ou uma pessoa que sabe que é devedora à vida, pelo milagre que é aparecer uma Sofia na nossa vida, sente-se grato? O meu ponto de partida, eu estou agradecido. E depois reparem, o Criador procura felicidade, vive pressionado naquilo que muitas vezes se chama quase esta ditadura da pressão, da forma como nós olhamos para isto. O outro, que tem um propósito, sente-se motivado. Isso faz toda a diferença. Sobre isto mesmo e sobre nós sermos gratos, sobre sermos devedores, de facto perceber que a vida é efetivamente este milagre. E ter esta atitude de gratidão. Eu todos os dias, quando saio de casa, paro com as pessoas que estou, com a minha filha, com a minha namorada, com os miúdos, estamos juntos e fazemos... Ai, vida boa! É só para lembrar, estão a ver? Porque normalmente a saída de casa é vamos embora, outra vez, onde é que está o equipamento de ginástica? Estão a ver? Já se esqueceu 3 vezes, o que é que vai ser deste gaiato? Estão a ver? Ou seja, e depois a gente grita com ele, vai buscar o equipamento, e o miúdo vai subir, não vais, que a gente está com pressa, e o miúdo volta outra vez, anda para o carro, e depois entramos no carro, para que é que eu estou a gritar com o miúdo, pá? Depois a gente diz, ó filho, tens que ser mais atencioso e não sei o quê, tal, o miúdo está bem, é pá, se calhar estou a ser brando, é pá, entretanto o semáforo, porra, isso só me acontece a mim, pá! É pá, estão a ver a diferença? Livre é só agradecer. É começar por aí, estão a ver? É a nossa atitude ser essa. E eu faço isto normalmente com um suspiro, porque é... Ai, vida boa. Porque normalmente a seguir a um suspiro é quando vem aquela coisa... Ai, aquele boi. Então a gente está pronto para afiambrar um, não é? No emprego, quantas vezes a gente ouve um colega ao telefone, está bem, eu trato disso. E depois liga ai... Às vezes a malta que trabalha comigo diz, desculpa, e o gajo, vida boa, estou contigo. Espetacular. E tal. O conceito é este, é nós irmos tendo estes gestos de gratidão na vida. Cada vez as sinto mais, partilhando convosco agora a título pessoal. A ver luz, chegar aqui, carregar um botão e aparecer luz. Eu não saberia fazer isso. Ter água, não sei como é que isso funciona. Esgotos, sinais de trânsito. Ainda hoje estava num cruzamento. Este cruzamento que nós vimos aqui todos os dias, aqui todos os dias não, em todas as apresentações na Praça de Alvalade, se os semáforos não funcionarem, bastava que um player funcionasse mal e a gente distraía-se todos. Se há um que avança no encarnar, os outros baralham-se todos.
E, portanto, tudo isto funciona. Nós temos essa gratidão a estas coisas que funcionam, que são tantas e que há quem saiba tratá-las. O Rui Marques, meu querido amigo, ligado também à plataforma de apoio aos refugiados, ligado à Academia Ubuntu, uma série de projetos que tenho tido o privilégio de ajudar, ouviu uma vez dizer: nós somos tão arrogantes nesta forma de estar, quando olhamos para isto, que achamos que se calhar somos credores quando olhamos para a vida. Ele dizia de uma forma tão direta: nós achamos que somos homo sapiens, estão a ver? Achamos que sabemos tudo. Aliás, para que não haja dúvidas, nós achamos que somos sapiens sapiens. Não vai alguém aí, estão a ver? Que é uma coisa que ainda hoje não percebi, porque é que nós devemos ser sapiens sapiens, estão a ver? Que é eu sapiens sapiens, não tendes dúvidas. E ele dizia: nós devíamos ser homogratos. E é verdade. É muito mais isto se nós quisermos olhar mesmo do ponto de vista de ciências, porque depois é assim, se nós tivermos dessa forma, que nós vamos encontrar efetivamente um propósito. O Hugo dizia, precisamente, que nós precisamos de mapear, e eu até acrescentaria: se não somos mapeados, estão a ver? Porque é o que acontece, e depois passamos a vida a dizer: são os miúdos, é o emprego, são os outros, como se alguém estivesse a mapear a nossa vida. De facto, cabe-nos a nós mapear isso para conseguirmos encontrar, de facto, esse propósito que nos faz ir mais longe. Não sei se repararam, naquele cruzamento que apareceu aqui hoje várias vezes, havia uma empresa que estava a remodelar, que tinha lá em cima o letreiro, e que se chamava Trilho. É exatamente isso que nós estamos a fazer aqui, é trilhar esse caminho. Não é deixar que nos trilhem a nós próprios. E isso é que faz a diferença quando estamos a mapear ou quando queremos ir mais longe. E depois, esta questão do motivado, que era aqui precisamente onde queria chegar. Aquela pergunta foi giríssima à miúda sobre se os pais gostam do trabalho. Antes dos miúdos responderem, vocês estavam-se todos a rir, e eu inclusive, não é? E portanto a miúda diz: devem gostar, senão para que é que eles vão para lá? Eu acho que muitos de nós hesitaram, não é? Pois, calhando ter razão, não é? Ou seja, será que nós gostamos mesmo? Não estou a dizer que não haja momentos que sejam difíceis ou que tenham o seu frete, mas efetivamente, será que nós gostamos do trabalho? Outra coisa, será que a forma como nós vivemos é um bom marketing para que depois os miúdos queiram trabalhar? Chegar a casa de rastros e dizer: não tenho tempo, quando estamos juntos eu tenho que estar a falar ao telefone por causa de uma porta, não foi o que ela disse? Podia ser sobre o Código Civil ou sobre outra coisa qualquer, dependendo da nossa área, não é? Os miúdos ouvem. Eles estão atentos, eles veem que a gente desliga deles. Às vezes sem dizer nada. Às vezes ainda dizemos: filho, desculpa lá que o pai tem que atender, mas a maior parte das vezes não dizemos nada. E nós mudamos rapidamente para outro circuito, vamos embora. Estamos cansados, chegamos a casa. Porquê? Trazemos a culpa connosco. Então chegamos e queremos justificar aos miúdos porque é que chegamos tarde. O pai teve de trabalhar imenso. Fui apertado. Aquilo é difícil. Isto é complicado. Coisas que tu não percebes, lá está, não é? Eu, se fosse criança, dizia: Paulo, eu não vou. Aquilo não tem piada nenhuma, não é? E a gente hoje em dia queixa-se que os miúdos não querem trabalhar. Temos uma geração, estes querem ser felizes, olha-me isto. Então foi o que a gente andou o tempo todo a dizer. E nós queremos que eles sejam felizes e estamos com olheiras até cá abaixo, não é? E a dizer aos miúdos: o pai foi trabalhar. Eu não comprava esse produto, estão a ver? E, portanto, nós é preciso perceber que exemplo damos quando olhamos para isto. Estamos, de facto, pressionados. Há um livro que se chama A Ditadura da Felicidade, que fala precisamente sobre este self-made man, individualista, muito norte-americanos, não tem nada contra os norte-americanos, mas é este conceito muito: eu por mim, sozinho, sou capaz de tudo. É tal felicidade, para mim, quero tudo, e depois vivo à espera que o mundo me sirva, estão a ver? E, portanto, quando nós olhamos para isto, fazer toda a diferença. O Manuel falou sobre o controlarmos tudo, precisamente. E viver esta pressão, onde depois às tantas é uma pressão que a gente não percebe para que é que a vive. Eu gosto deste conceito, que é aquele fulano que eu vi uma vez. Eu gosto de ler e procurar muitas coisas sobre a vida e sobre estas coisas, depois também eu depois passo as biografias ou os livros para terem essa referência. E é por isso que as partilho, aliás. Mas num sítio que se aprende muito, eu aprendi, que é a Casa de Banho dos Homens, as Casas de Banhos Públicas, tinha uma frase escrita muito interessante, e que dizia assim: eu tenho que ir trabalhar para poder ter dinheiro para comprar o carro que eu preciso ter para poder ir trabalhar. Tenho que ir trabalhar para poder ter dinheiro para comprar o carro que eu preciso ter para poder ir trabalhar. Até toca o alarme, não é? Como é evidente. Porque efetivamente isto não tem como. Isto faz algum sentido. É isto que a gente quer, neste self-made mais e mais e mais, para querer tudo, viver essa pressão. Neste mesmo livro do Guardador de Rebanhos, Poema 21, tem esta frase notável: o que é preciso é ser-se natural e calmo, na felicidade e na infelicidade. É tão libertador de repente dizer natural e calmo. Até sabe bem, não é? É que nem sequer é uma palavra muito rebuscada. Ser natural e calmo, porque a felicidade e a infelicidade fazem parte.
Não temos que ser ditadores da felicidade. Tudo bem, tudo ótimo, espetacular. Estamos a bombar. Não estamos a bombar nada. Estamos naturais e calmos. Naquilo que tiver que ser. E é essa forma diferente de estarmos na vida. Aliás, eu costumo dizer, a felicidade não é um objetivo. É uma consequência de uma forma de estar na vida. E uma grande amiga minha, que é um exemplo incrível e quem não conhece, sugiro que procurem por ela. Aliás, vai dar um espetáculo dia 3 de dezembro no Teatro Vilaré. Chama-se Mafalda Ribeiro. É uma mulher espetacular, nasceu com um problema congénito gravíssimo, uma doença que se chama doença dos ossos de vidro, ou dos ossos de cristal. Eu gosto de dizer de cristal, porque eu acho que ela de facto é de cristal. Quando ela nasceu, os médicos disseram, olha, ela vai morrer. E os pais disseram, então, mas ela vai morrer, morre connosco em casa. Deixe estar, nós damos-lhe amor e ela vem connosco. Tem hoje 38 anos, tirou um curso, fez a vida dela, anda de cadeira de rodas, é autónoma, tem a casa dela, é uma mulher com uma energia inacreditável, hoje dá palestras e fala em muitos sítios, e é uma pessoa inacreditável. E ela, foi a ela que eu ouvi esta frase, e acho que é ela que encaixa melhor, porque ela disse esta frase de uma forma tão tocante. Ela diz, não são as pessoas felizes que agradecem, são as pessoas que agradecem que são felizes. Isto até me comove de pensar nela, estão a ver? E nós percebemos a circunstância de vida dela, e é a pessoa que agradece que é feliz. Não ao contrário. Por isso é que a felicidade não deve ser um objetivo. É percebermos qual é, de facto, o nosso propósito nesse nosso caminho. No fundo, a grande diferença é que depois, se nós pensarmos um bocadinho nisto, de não ser essa felicidade, são essas pessoas que depois são gratas à vida, como eu estava a dizer, e que procuram um propósito que contribua. No fundo, não é estar a procurar para mais, é contribuir o tal impacto social que a Alexandra partilhava connosco. Eu costumo dizer que o objetivo de vida para todos nós é comum e, consequentemente, concretizado de formas diferentes. É evoluir para servir as pessoas e o mundo. São estes 3 tópicos fundamentais. O Miguel falou, no princípio, sobre a guerra do talento. Lembram-se de uma das características que ele falou da realidade de trabalho? A guerra sobre o talento. E quando nós pensamos neste objetivo de vida, de efetivamente em relação ao mundo, houve uma pessoa que marcou o mundo no século XX. Foi um homem inovador, foi um homem mobilizador, um homem jovem, que viveu sonhos, quis ser poeta, quis ser pintor, acabou por se mobilizar por aquilo que foi o grande desígnio da vida dele, lutou contra muito, eu diria, lutou contra todos, e foi um homem com uma capacidade mobilizadora, com uma equipa jovem ao seu lado, que nunca desistiu. E o seu nome era Adolf Hitler. E o gajo era isto tudo que eu vos disse. Se vocês forem ver as regras de uma startup, está lá tudo escrito. Equipa jovem, mobilizadora, não desistas, com capacidade inovadora, arranja boas equipas, materiais, equipamento. O homem foi notável. Como eu vos disse, ele foi extraordinário. Agora, não é para fazer o mal, estão a ver? Não é um mercado do talento que efetivamente eu procuro. Ter um tipo muito bom para fazer a geneira, prefiro que fique mal, estão a ver? Um colega meu na empresa diz uma coisa fabulosa. De facto, o pior colaborador que a gente pode ter é o burro motivado. Eu acho que vocês percebem o que é que eu quero dizer, não é? Que é aquele gajo que diz, doutor, não se preocupe, já entreguei. Já entregaste o quê, pá? Aquela tese de doutoramento que o professor estava a acabar, já lá está. Não mexas. Estão a ver? O Hitler é um bocadinho isto. Ele não era burro na capacidade, mas sim na sua própria motivação. Então eu não quero um gajo muito bom. Se o tipo é muito bom para fazer o mal, não quero. Prefiro que não tenha talento nenhum. É mais importante termos um propósito do que ter o resto. Estão a ver? Neste objetivo daquilo que de facto nós precisamos para ir um bocadinho mais longe. E porquê? Porque se eu pensar para mim, a tal felicidade que eu quero para mim, vou ser egoísta, vou viver no medo, vou viver como um lobo, para ligarmos àquilo que nós estamos a fazer atrás do rebanho. Mais cedo ou mais tarde nós vamos querer alguma coisa que já não é nosso, porque não temos limites naquilo que procuramos. Ou então vou ser altruísta, vou viver em amor e vou ser um guardador de rebanhos, que é aquilo um bocadinho que nós estamos a falar nesta nota que temos aqui hoje. Quando falamos de medo, lembro-me de um tópico que apareceu há pouco tempo num estudo. Eu só vi um tópicozinho de pop-up no computador que dizia: estudo sobre o trabalho em Portugal diz que os colaboradores preferem um chefe compreensivo do que um chefe competente. Nós podemos perceber a ideia. E certo que o chefe deve ser compreensivo, mas isto é assustador. O que é que isto significa como o nosso estado de alma? Com que olhos é que nós estamos a ouvir esta realidade? É dizer assim, eu prefiro que seja um tipo, eu acho que vou falhar, portanto um gajo que me compreende, você não me culpa a mim. Eu não estou preocupado que ele seja competente. Estão a ver o erro crasso que isto é? É dizer assim, não me interessa se o timoneiro é bom, se o barco for ao fundo, a culpa não foi minha. Isto é exatamente o contrário. O nosso objetivo deve ser exatamente o outro. Nós temos que nos mobilizar dessa outra forma. O Manuel falou que o individualismo é a nota mais marcada do atual modelo laboral. E é isso que faz a diferença daquilo que nós temos aqui. Ser um desafio individual, como disse a Filipe, é uma coisa.
Ser individualismo é outra. O Miguel distinguiu o dualismo da dualidade e nós aqui devemos distinguir o desafio individual daquilo que é o individualismo. Porque depois, quem tem um propósito, segue focado e faz escolhas. É exatamente essa a diferença daquilo que nós podemos ver aqui. E fazer escolhas não é fácil, mas é preciso ter os valores e termos o caminho bem definido. O Papa Bento XVI disse uma frase muito interessante e que me marcou também a certa altura na vida e continua a marcar, porque ele disse: os valores do passado não podem ser herdados. Não é pelo meu pai ser um homem honrado ou trabalhador, que eu também o sou, não é pela minha comunidade ser isto, que eu também sou. Os valores do passado não podem ser herdados. Devem ser feitos nossos, devem ser feitos nossos através de uma muitas vezes difícil escolha pessoal. É isso mesmo. Jesus, cujas palavras têm sido deixadas à interpretação do mundo e dado origem a grandes guerras e conflitos. Eu estou a falar naturalmente de Jorge Jesus, cujas palavras continuam à interpretação do mundo. A gente continua a não perceber o que o homem diz e continua a dar origem a grandes guerras e conflitos. Disse num treino de segunda-feira, quando era treinador de Belenenses: vocês os três aí façam um quadrado. Como é que se explica ao mister que com 3 não se faz um quadrado? Estão a ver? O conceito é que temos que fazer um triângulo. E a lógica é quais são os vértices que eu vou escolher. Portanto, destes 4, há um que eu vou ter que deixar de fora. Dito pela positiva, como eu gosto de ver a vida, nós vamos ter que saber qual é aquele que eu quero abraçar. Quais são os 3 que eu escolho? Isto é escolhas. Isto é alguém que tem um propósito, que vive pelas pessoas e pelo mundo e que se sente grato e devedor à vida. É por isso que vai motivado para fazer diferente. E quem não escolhe, no fundo, acaba por querer tudo e por isso vive cansado. É um dos conceitos. Querer tudo porque é um Hitler da vida, ou um lobo, se quisermos chamar, ou porque não sabe o que quer, daí a importância também de nós mapearmos estes objetivos, ou porque não sabe dizer não e está sujeito àquilo tudo que vem. E, portanto, é isso que nos leva a um cansaço. O padre Tolentino Mendonça disse a certa altura, cardeal, disse, no livro A Mística do Instante, fala na sociedade do cansaço. Nós estamos cansados. É muito forte, é este livro muito interessante também que ele fala sobre isso. E a Maria Teresa Ribeiro falou-nos da geração sanduíche. Always on, estão a ver? E no fundo, por isso é que as crianças perguntaram, lá está a tal lucidez, quando é que isto acaba, não é? Porque isto não faz sentido, estão a ver? É exatamente essa diferença. Porque depois, aquilo que acontece é que o tal altruísta vai focado pelas escolhas que fez, ao passo que o outro vive ansioso e decepcionado e o outro vive como um ser ativo. No fundo, essa espera, a globalização da indiferença, que a Alexandra citou relativamente ao Papa Francisco, que nos deixa ficar pendurados. Gilles Lipovetsky é um autor francês, tem um livro que se chama A Sociedade da Decepção. Ele diz: o homem é um ser que espera e que assim não pode escapar à experiência da decepção. Ela falou num tópico que me toca muito, que é votar. Estão a ver? Nós estamos à espera e depois estamos decepcionados com os políticos, como se eles viessem de outro planeta. Nós estamos condenados a essa decepção se ficarmos à espera, se não avançarmos, se vivermos ansiosos. Se de facto vivermos com essa ansiedade. Essa ansiedade que aqui caracteriza, que nos faz ter medo daquilo que pode vir. E nós de facto precisamos de saber o que é para fazer. Sermos um ser disponível para podermos ser ativos. No fundo, colaboradores diferentes. E eu há bocadinho enfatizei o conceito do disponível. Porque ser disponível significa, será que eu estou disponível a certa altura da minha vida para abrandar e reduzir o meu salário? Se calhar na minha equipa de trabalho hoje em dia quem puxa mais são os 2 colegas que estão abaixo. Porque eu estou numa fase diferente. E quando nós dizemos, não, temos que ser disponíveis, então podemos baixar o teu salário agora durante uns tempos? É isto que é possível saber se nós estamos capazes para fazer. Então agora quem vai às reuniões do Conselho de Administração é o Filipe, não sou eu. Porque ele está mais dentro, faz mais parte, estamos numa fase diferente, eu acho que consigo apoiar a equipa de outra maneira. Isto também é disponibilidade. Não é sempre a crescer, lembram-se? Mas nós, quando chega à nossa parte, eu e aos meus, ao meu aquáriozinho, já dá jeito de manter as regras, não é? Será que estamos disponíveis para isso, nas escolhas que estamos a fazer, como há bocado o Guilherme dizia? Será que as escolhas que eu faço são coerentes com tudo o resto? E, no fundo, termos essa disponibilidade para fazer. E tudo isto, este enquadramento que eu falava aqui, que aí por isso é que eu digo que são outros olhos que nós precisamos para saber ver a vida de maneira diferente, tudo isto constitui uma luta interior. No fundo, em certa medida, é nestes momentos, se quisermos, de branca, como se costuma dizer, que é importante perceber se estamos a falar de um lobo ou se estamos a falar de um guardador de rebanhos. Fazendo uma adaptação a uma rábula índia, norte-americana que se dizia, uma criança perguntava a um índio sábio, neste caso o objetivo é diferente, perguntar a uma pessoa mais velha e diz-lhe:
E ele diz, dentro de mim sempre existiu este lobo, a tendência para ir à procura da felicidade, a tendência para procurar para mim, a tendência para às vezes sermos ociosos ou preguiçosos, que aqui também foi falado muitas vezes, e esse lobo muitas vezes ganha e faz-me ter medo, faz-me viver em ego. Outras vezes eu sinto outra coisa diferente e é um guardador de rebanhos que me traz a tal paz, a tal naturalidade, a tal serenidade de viver pelo próximo e com esse propósito. E quando a criança lhe perguntou, e qual é aquele que ganha? Ele respondeu, aquele que eu ouço mais. É exatamente isso. Temos os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração voltados para onde? O que é que nós de facto queremos ouvir? Quais são de facto as nossas prioridades para que depois então possamos estar disponíveis para ouvir o mundo de outra forma? E no fundo, depois desta luta toda, por uns olhos que nos deixam ver para aumentar o meu tamanho para lá da minha altura, se bem se lembram era a frase que eu tinha no início, mas também uns olhos que me deixem ouvir estes tantos ensinamentos que aqui tivemos hoje e ouvimos e que nos façam querer abraçá-los, sobretudo a mudança e a ação com o impacto social. Afinal, pergunto, com que olhos ouço isto tudo? O Guilherme disse, para que a segunda não seja outra vez business as usual. E no fundo, com os únicos olhos que farão evoluir para servir as pessoas e o mundo, que são os olhos alegres do amor. A velhice não se pega, mas há coisas que se pegam. E o amor é sem dúvida uma delas. Sejamos contagiosos, que assim seja. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Uau! E estamos mesmo a chegar ao fim. Eu já não preciso fazer nenhum resumo. Nós tivemos aqui o Think Tank, versão Edições Europa América. Obrigada, Zé Pedro Cobra. Para quem não esteve atento, está aqui um best-of absolutamente extraordinário. Muito obrigada pela inspiração, obrigado pelos desafios. Foi fantástico. Fechámos com chave de ouro. Foi maravilhoso. E por isso eu hoje tenho a certeza que nós, de facto, alargamos os nossos horizontes. Eu tenho a certeza que nós hoje, de facto, vivemos plenamente o que é o objetivo e o propósito do Think Tank 3+. Acreditar que é possível viver mais e melhor em cada uma destas 3 dimensões: família, trabalho e impacto social. E porque eu sou do tamanho do que vejo, eu também espero que nós hoje possamos olhar de forma diferente para as nossas famílias, para o nosso trabalho e para o nosso mundo, com a certeza de que podemos impactá-lo de forma positiva. Eu, nesta altura, gostava de convidar ao palco a Joana Brisson, a coordenadora deste evento, incansável em manter o sonho vivo. Joana, palmas, por favor. Salva de palmas para a Joana. E também da equipa central gostava de convidar a Núria Frau, missionária da família... Ao palco, Núria Frau! Da Fraternidade Missionária Verbum Dei. A Núria era quem nos relembrava que este evento não se faz com as nossas forças. Porque se fosse por essas, tínhamos ficado há 6 meses atrás. Obrigada, Núria. Queria também convidar a Fernanda Silva. Fernanda foi quem tratou de toda a colaboração com as nossas empresas e com os parceiros e que permitiram que um evento como este fosse realizado. Raquel Palma, a nossa coordenadora de conteúdos. E com uma nota, foi graças à Raquel que a inspiração de todo este evento começou. Obrigado, Raquel, por nos trazer. Foi graças à inspiração do Espírito que deu este poema para este evento.
Kátia Martinho. On Kátia stage, Martinho. Kátia. Toda a logística, obrigado. Isto é tudo necessário. Um salve de palmas para a Kátia. Mais um nome, Cristina Maltês. E espero só um bocadinho pela salva de palmas. Organizar 50 voluntários para estar aqui hoje a colaborar com este evento é um feito gigantesco. E nada teria sido possível sem a Cristina. Cristina, um palco. Esta equipa foi aquela que deu a cara, deu o tempo, mas também queria agradecer à família de todos que estão aqui. Porque para nós darmos o tempo, eles não estiveram em casa durante muitas noites, muitas reuniões, muitas conference calls, muitos e-mails que tínhamos que responder ou muitos WhatsApp que tínhamos que lidar. E isso também é difícil às vezes explicar aos nossos filhos, ligas porque é que temos que sair à noite, ou explicar às nossas mulheres porque é que também não estamos assim, ou maridos, estamos assim tão... estamos fora de casa. Mas... agora gostava de chamar ao palco os 50 voluntários. Os 50, todos. Para o palco. Para o palco, aqui. Carlos Contreiras, Bernardo Henrique, Luís, vá lá. Chama. Gonçalo ao palco. Sebastião Barata, também tens que vir. Vítor. Sebastião Barata. Para tirar fotografias, vem aqui para o palco, se faz favor. Sebastião Barata. Vítor Marques, 5+2, aqui também. Voluntários, todos. Faz favor, voluntários. Todos. Valeu, Deus. Estás bem? Está tudo bem. Está tudo bem. Gostava também de convidar os Stinkers, aqueles que foram mais visíveis, mas gostava também que estivessem aqui connosco agora no palco. Hugo Marques, Zé Pedro Cobra, Guilherme Vitorino, Joana, Miguel, Manuel, Alexandra, Os que estão no palco tornaram este evento possível. Mas hoje somos 200 nesta sala que acreditamos e que sonhamos que é possível e necessário viver vidas com mais sentido. Por isso também uma salva de palmas para todos vós que hoje estiveram aqui a trabalhar, a ouvir e a trabalhar aquilo que é a vossa conciliação, família, impacto e trabalho social. Uma salva para todos. Por último, obrigado aos nossos parceiros, em especial às equipas técnicas, que eu não vou pedir para chamar ao palco, senão as coisas deixam de funcionar, mas que no bastidor fizeram este evento brilhar. E gostava de nomear Ricardo Rito, Eduardo Pinheiro, José Ferreira, Luís Bombico e toda a equipa Hipnose, que foi excepcional durante a organização deste evento. Muito bem, além destes, todos aqueles que participaram através do streaming, o convite que fazemos é: levem isto para fora, façam crescer. Aquilo que um dia era um sonho de um grupo mais pequeno de 4, 5 pessoas, hoje já somos 200, agora procurem o efeito multiplicador e levem isto ao resto. Muito obrigado e boa noite. Até breve.